Fala pessoal, mais um Fofoca Dev. É, Meu nome é Luan e além de host aqui do Fofoca Dev, eu sou Software Engineer na MoonPay. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve. Eu sou o Ayer, eu sou desenvolvedor Android na Ambush. E hoje, deixa eu já começar aqui compartilhando o que a gente viu no LinkedIn hoje. Apresentar a tela. LinkedIn, LinkedIn, como vocês querem Disney. chamar. LinkedIn é massa, sensacional. Quem LinkedIn é a inventou? primeira vez. É muito Você bom nunca o tinha, LinkedIn. você nunca tinha ouvido LinkedIn? Não é Não. possível. A LinkedIn, que é o LinkedIn, pô, todo mundo lá feliz, lá, você é demitido, mais um passo na minha carreira agora, tô encerrando um ciclo. Pô, não é possível que você nunca ouviu falar da LinkedIn. Ai, Quem inventou esse termo merece um prêmio. é verdade. Ah, muito bom, cara. A imagem que a gente quer trazer é essa aqui, ó. Uhum. A imagem tem só um texto, né, falando sobre cultura e salário. O texto diz assim: o profissional que deixa uma empresa por causa do salário pode voltar pela cultura, mas aquele que sai pela cultura dificilmente retorna, mesmo com um bom salário. Ah, rapaz, legal. Eu não tinha lido na íntegra, eu vi só o que você mandou, achei legal, mas agora que eu parei para ler refletindo, eu acho que faz sentido isso daí, esse comentário, né? Quem sai pela cultura dificilmente volta pelo salário, mas o contrário pode acontecer mesmo. É. Luan, eu quero sua opinião aí sobre isso aí, e se já puder encabeçar já o assunto sobre sobre cultura e salário, uma diferença de cultura e salário entre empresas que você já trabalhou e o que você acha a respeito de cada uma delas. Eu concordo com essa frase aí dela. Tipo assim, eu sou um cara que gosta muito de uma empresa com uma boa cultura. Em outros episódios, né, já até falei disso já, falando que eu dou bastante ênfase na cultura. Mas a gente tem que ver essa diferença de salário, né? Porque se tipo, o salário de uma é o dobro, né? É difícil você sair de uma empresa para ganhar metade do que você ganha, né? Mas se, por exemplo, eu já optei várias vezes por ficar na empresa que eu estava, né? Por causa da cultura, mesmo a outra empresa que estava tentando assim me roubar oferecia um salário maior, né? Mas aí eu vejo quanto maior vale a pena o risco por, sei lá, mais 300 euros por mês? Não sei. Eu gosto. Eu já trabalhei, tipo, numa empresa que tinha uma cultura muito boa, que era a Único, que é uma empresa de São Paulo, né? Hoje ela é unicórnio, é uma startup unicórnio. Tinha uma cultura muito maneira, era muito legal trabalhar lá, eu gostava bastante. Só que, tipo, quando eu fui demitido lá na época do Covid, né? Quando estourou a pandemia, eu acho que eles foram pelos funcionários que tinham acabado de entrar, entendeu? Demitiram todo mundo que era mais novo, né? E eu tava nessa roda aí. Então, não tive tanto tempo para me provar na empresa para poder ficar. Mas até a demissão foi uma demissão assim, vamos dizer assim, mais humanizada, bem assim, bem relativa à forma como que a cultura era dentro da empresa, tipo, porra, eles me demitiram por causa de uma pandemia, né, algo voltado à saúde, mesmo assim eles pagaram meu plano de saúde depois da demissão por mais um ano, entendeu? E então, tipo, foi assim, foi uma coisa bem legal, né? Então, e aí volta a reforçar como uma cultura é importante, pelo menos para mim a cultura é bem importante. E eu já trabalhei também com uma empresa também horrível de cultura, que eu não vou falar o nome, mas é uma empresa da Holanda, que não volto nem que me pague, nem, não volto nem, nossa senhora, mas de jeito nenhum. Que era uma empresa extremamente tóxica, uma empresa que fazia uma exposição muito desnecessária dos funcionários, tipo,
não tinha nenhum tipo de one-on-one, não tinha nenhum tipo de gestão de pessoas dentro da empresa. Tudo que as pessoas julgavam ser ruim eram faladas sem palavras construtivas, né? Pelo contrário, por palavras destrutivas. Era uma E agressão, né? Era uma agressão, não era era, feedback. e era uma agressão pública, né? Que aí que é o pior, né? Que tipo assim, não falava em canais privados. Não falava em canais privados e tudo mais. E chegou até assim, muito antiético a empresa era. Eu lembro que foi na época que estourou a guerra na Rússia. E essa empresa, ela estava contratando russos baseados na Rússia. Mas assim, para dar um contexto, nada contra russos, né? Inclusive, eu já trabalhei com vários russos que são muito bons tecnicamente, mas Essa nada frase é contra, muito boa. Nada nada contra. contra nada contra o russo. É porque, tipo assim, quando você contrata uma pessoa que está baseado num país que é sancionado, né? Você tá, tipo assim, como que você contrata alguém que não vai ter acesso ao Google? Sacou? Como você contrata Entendi. alguém que não vai ter, vai ter que usar VPN para tudo? Entendeu? Aham. E então você, tipo, você dificulta demais a situação. E, Sim. assim, o motivo dessa empresa que eu estava ter contratado foi que os russos, né, que eram baseados na Rússia, que moravam na Rússia naquele momento, por causa dessa situação toda da sanção, eles não estavam conseguindo emprego nenhum, né? E Entendi. eles não podiam sair da Rússia, né? Era obrigatório você ficar na Rússia. Inclusive, né, eu trabalhei com essas pessoas que foram contratadas lá, umas histórias bem tristes, né, que eles não podiam sair, só se fugisse, igual a Sol na novela lá, que entrando nos Estados Unidos pelos coiotes, né? Tinha as mesmas coisas. Esse cara que eu trabalhei, que tava lá, me contou, falando desses coiotes que tiravam os russos dito que não compactuavam, né, com a guerra, queriam sair do país. Mas enfim, e nessa situação toda, o preço do trabalho das pessoas que estavam morando lá era, tipo, absurdamente menor, né? Sim. E aí, essa empresa estava demitindo as pessoas de dentro da empresa para contratar pessoas de lá por causa disso, exclusivamente, entendeu? Por causa Entendi. do preço. E aí rolou uma cena, assim, icônica na minha carreira, que foi a demissão de um ucraniano para contratar um russo que estava morando na Rússia. Então, assim, umas paradas meio antiética também, né? Não só essa cultura fraca, mas uma coisa bem antiética, assim, e tal. E assim, não volto, assim, nem... O produto era maneiro, né? Era legal trabalhar no código lá e tudo mais. Mas era, assim, horrível. Uma cultura praticamente inexistente. Não, pior que uma cultura inexistente é uma cultura que denigre, né? Então, Sim. eu não sei como é que foi com suas experiências relacionadas à cultura aí. Nossa, eu tive experiência boa do jeito que você tá falando aí, eu tô sentindo com vergonha de falar problema de cultura que eu já tive. Eu nunca tive, pra falar a verdade, né? Eu dei muita sorte em questão de cultura. Eu comecei trabalhando, né, no Estúdio Sol, no Letras, pô, tinha cultura massa, da hora, produto massa. Depois fui pra Stone, era uma vibe diferente, mas também a cultura era muito massa. Eu saí da Stone porque eu recebi a proposta de trabalhar na Ambush, que é para cliente internacional, pagando em dólar. Então, eu meio que eu fiz essa parada que você comentou bem no começo, né? De arriscar sair da empresa com cultura boa para um salário maior, mas porque o salário era muito maior, eu acho que valia a pena um risco, sabe? Quando você dá esse tipo de passo. Mas eu dei sorte, mesmo assim, porque a Ambush tem uma cultura da hora também, sabe? Então não tive muito problema, não. Inclusive, tem até que trazer um ponto aqui que é legal também, que é sobre cultura de empresa que é só no papel. Não foi o meu caso, não. Não foi o meu caso, não. A cultura realmente era aquela mesmo, sabe? Nas empresas que eu trabalhei. Mas quando eu comentava com algumas pessoas sobre como que era a cultura da empresa, o pessoal, não, isso aí é só pra parecer que é legal, pra você ser contratado e ficar lá. Mas
De fato não era não, de fato não era não. Todas as 3 empresas foram muito boas experiências, mas eu sei que existe empresas que tem essa cultura só no papel ali, só pra ficar bonitinho na rede social, só pra conseguir contratar a galera, pra ficar bom pro investidor. Você já passou por isso, mano? Já viu isso? Eu já, sim, já vi isso. E foi um pouco na época que eu comecei trabalhar lá no Espírito Santo. Tinha uma startup lá que eles estavam nessa onda aí de tentar impressionar investidor e tal. Aqui no Espírito Santo, né? Aí no Espírito Santo, onde você tá aí. E era assim, eles começaram. É porque tem muita pegadinha nesse negócio de cultura, assim, na minha opinião. Tem aquela cultura da cultura de trabalho, de fato, né? E tem aquele negócio na época, né, que foi que 2018, eu acho, 17, eu acho. Era a cultura de pode trabalhar de bermuda, entendeu? Que não significa cultura de trabalho, entendeu? Assim, significa só que é sem dress code, sem uniforme, né? Então, essa empresa começou a aplicar umas coisas, entre aspas, né, que queriam dizer algo para a cultura só para seguir o hype ali das startups e do que precisava ser feito para chamar a atenção de investidor, para categorizar a empresa como startup, né? Naquela época. Botar a mesa de sinuca. Isso, assim. Inclusive colocaram uma mesa de ping-pong na empresa. E tipo, isso não é cultura, né? Isso não é cultura. Na minha opinião, né? Isso, tipo, cultura é o que você... Porque, por exemplo, se você não bota uma mesa de ping-pong e você consegue meio que, por exemplo, levar seu time inteiro para almoçar, ou levar seu time inteiro para, tipo, um happy hour, tipo, durante o horário de trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Não falar que happy hour 10 horas da noite é cultura do trabalho, não, ali é outra coisa. Tipo, durante o horário de trabalho para, sei lá, tomar um café em algum lugar, ou fazer essas conexões, né? Criar a aproximação entre os times e tal. Aí eu acho que é mais legal, entendeu? Aí eu acho que de fato você está fazendo cultura, não colocar uma mesa de ping-pong. Dá praticamente o mesmo resultado, mas é meio que tipo, você... Eu não sou muito fã, né, desse negócio de ter mesa de ping-pong, mesa de sinuca dentro do trabalho. Mas eu sou fã de, tipo, sair algum dia com o pessoal que trabalha no horário de trabalho, ou almoçar e depois ir para fazer alguma atividade que faz esse team building, que eles chamam muito aqui. Então eu tive essa experiência das pessoas tentando colocar cultura dentro da empresa de uma forma meio hypada, né? Meio que tipo, mesa de sinuca. Mas isso foi lá nos 2017, não sei como é que... Não sei se você já teve alguma coisa do tipo. Não, tive não. Assim, você falou, né, que a mesa de ping-pong e a mesa de sinuca, né, pode até fazer com que as pessoas criem laços, mas não necessariamente você vai criar uma cultura boa na empresa, né? Não necessariamente, né? Pode ajudar dependendo da situação, né? Pode ser uma ferramenta que ajude, né? Se a empresa tem o problema da empresa é que as pessoas não criem laços, mas se a cultura não for tratada em outros aspectos, pode acontecer, por exemplo, de criar uma cultura onde tem panelinhas de pessoas que jogam ping-pong e falam mal das outras pessoas, ou não deixam outra galera jogar. Assim, quando eu trabalhava no Letras, a gente tomava conta do videogame, mas não era um problema cultural, não. A gente estava empolgado, a gente chamava a galera também, mas a galera não animava porque a gente ficava empolgado lá. Mas não era que. Não é o mesmo caso, né? Também, né? Pode acontecer de ter uma cultura ruim. Mesmo com essas ferramentas aí. Então. Agora, como que você acha? É uma ferramenta fraca, sabe? Pra tratar esse problema. É uma ferramenta mais para mostrar externamente do que para efetivamente ter alguma mudança interna na empresa. Mais para você falar para seus amigos, no meu trabalho tem uma mesa de ping-pong. Grande posta, né? Mas é mais externo. A minha visão hoje é isso, só que eu nunca vivi. Não, mas eu nunca vivenciei muito isso, então não vou criticar, porque, enfim. Precisaria conviver mais aí para ver os efeitos, né, disso aí.
É, tipo assim, legal, pá, uma vez só, mas é mais pra você postar stories, sacou? Você não vai usar a mesa de É, ping-pong todo dia, a não ser que você seja assim, viciado em viciada. ping-pong, ou que você não tenha trabalho, né? Porque também, né? Pra usar o tempo inteiro, só você não tem o que fazer dentro da sua área de trabalho. Mas aí eu queria te perguntar, tipo, como é que, na sua opinião aí, como é que você acha que tipo assim, pode se criar uma cultura legal de algum aspecto, tipo, dentro do trabalho mesmo na área tech? Ah, tá, tá. Isso vem de cima, né? É, Uhum, isso tem que ser iniciativa de cima pra baixo. Pra você criar uma boa cultura. Não, de baixo pra cima é impossível. Impossível. Se uhum. a empresa tem uma cultura que precisa ser melhorada, alguém que ela tá lá na ponta de baixo vai tentar resolver, não vai se frustrar. Não tem como. Não tem como. Na verdade, vou reformular. É possível sim, mas é muito difícil. É praticamente impossível, né? Não vou tirar o impossível. O possível não, né? Deixa É 0,1% aí lógico, de né? probabilidade. É muito difícil, não, é bem provável que eu não consiga também, né? Mas quando a liderança, e principalmente se for do mais alto nível, estiver preocupado com a cultura da empresa, mais fácil disso acontecer, porque isso vai ser uma coisa importante para a empresa, a ponto de desrespeito pode ser um critério de ou feedback, você está sendo desrespeitoso com as pessoas, se você continuar assim você vai ser demitido, ponto. Sabe? Tem empresas que podem tomar esse tipo de atitude. Pô, você foi desrespeitoso com a pessoa, você não pode fazer isso, tem que melhorar, pô. A pessoa convive que você trabalha com você, mano. Você não pode agir dessa forma com quem tá ali, não. Se você não gosta da pessoa, se vira, mano. Você não pode respeitar ela. Aqui é trabalho, mano. Você tem que conviver com a pessoa, com pessoas diferentes. Enfim, é... mas beleza, esse é um ponto, né? De, de como ajudar a criar um ponto, né? De melhoria de cultura, né? Mas quando você, para você ser mais profundo, né? Além de dar um feedback, você foi desrespeitoso, isso é, enfim, um caso meio superficial. Você precisa você precisa genuinamente se preocupar com as pessoas que estão trabalhando com você. Senão, não vai rolar, velho. Não vai rolar. Tem que ser uma preocupação genuína, senão vai virar a mesa de ping-pong só. Vai virar mesa de ping-pong. Então essa preocupação tem que ser genuína e tem que vir da parte de cima para baixo, para poder algo acontecer. E poxa, eu tinha outro exemplo aqui, eu tô tentando buscar ele aqui. Você tá vendo? Falei enquanto eu vou buscando exemplo aí. Eu gosto muito dessa parada da liderança mesmo que você fala. Tipo, eu acho que faz muita diferença. É, por exemplo, eu tive um exemplo recente, né, agora, que a MoonPay lá ela colocou um valor novo, né, dentro da empresa, que é você ser uma pessoa curiosa pela área de cripto, né? E é difícil você. Porque, tipo assim, nem todo mundo que trabalha na MoonPay é, tipo, trader sinistramente na área de Web3, né? E, e aí, o CEO da empresa começou em toda reunião fazer uma demo, uma live demo, sacou? Ele pegando um produto que, por exemplo, ele pegava um produto de NFT e mostrava como que ele fazia para usar, para comprar NFT no produto X, entendeu? Ele ia e mostrava como que funcionava a integração, tipo, da MoonPay com a MetaMask, por exemplo, entendeu? Então ele, tipo, sacou? Não é aquele cara, não é aquele CEO que, tipo, é somente business. O cara tava colocando a mão na massa ali e tava testando as coisas ele mesmo e ao vivo mostrando pra gente. Então isso, tipo assim, dá um exemplo de que você, tipo, desperta curiosidade nas pessoas que não têm tanta curiosidade na área de cripto. Então, aí ele tá mostrando acho que dando um toque na cultura, né? Forçando, não é forçando, né? Mas, tipo, meio que liderando pelo exemplo de como atingir esse novo valor de dentro da empresa, que é ser curioso pela área cripto, entendeu? Não só no blá blá blá, não só falando que é bom, porque você pode comprar X, Y, Z de outros países sem passar por banco, blá 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 blá. Ele ia lá e mostrava, né? Então, isso é um aspecto de cultura legal. E, por exemplo, agora aprofundando um pouco mais, por exemplo,
cultura de uma coisa que eu inseri em 2 empresas antes da MonPay que não tinha nessa empresa, é a cultura do code review, por exemplo, né? Em algumas empresas passadas que eu trabalhei, as pessoas, tipo, praticamente autoaprovavam os PR, entendeu? Não olhava nada, de fato, tipo, perguntava por que tá fazendo as coisas, questionava, sugeria. Ela ia só ali, olhava bem, assim, por cima. Eu não sei se você já viu aquele meme do segurança que revista as pessoas só passando a mão, assim, sabe? Tem um meme de segurança que ele passa a mão assim perto do ombro da pessoa e fala, tá revistado, pode entrar. Era tipo isso, né? Os PR. O cara olhava, dava uma passada de olho e aprovava. E tipo, eu acho code review assim extremamente importante. Poderia ficar falando aqui horas sobre code review e tipo, eu consegui levantar essa cultura dentro, tudo bem que era um time menor, né? Você estava dando esse exemplo aí que às vezes é muito difícil você trazer esse aspecto de baixo para cima, né? Mais fácil de cima para baixo. Mas como o time era muito pequeno, né? O time inteiro de tecnologia na empresa tinha 10 pessoas, então era um pouco mais fácil de levantar isso. E aí eu fiz meio que um guideline, bem curto, né? Porque a gente sabe que as pessoas, para aderir um novo hábito, você não pode colocar muita coisa, né? Senão eles nem começam. Então um guideline bem curto, deixando claro que quando você aprova um PR e se der merda, você também é responsável, né? Não só quem fez o código. Então, tipo, as post-mortem de as reuniões que vinham depois de algum incidente, alguma coisa que dava errado, a pessoa que aprovou o PR estava sempre envolvida. Então, tipo, você tem que ter muita certeza do que você está deixando passar. Então, e aí foi criando-se uma cultura de, tipo, de fato olhar. E aí tem uns dados, o GitHub tem uns dados muito legais, se você tiver o plano premium lá, business, que você consegue ver quantos comentários em cada PR, né, quantas discussões em cada PR, e, tipo assim, aumentou, tipo, praticamente 80% das pessoas começaram a comentar, perguntar por que aquilo ali estava sendo feito no código, se não era melhor fazer dessa forma, se não era melhor fazer de outra. E começou a diminuir ainda mais os bugs, né, porque ninguém queria ter culpa em bug nenhum. Então, as pessoas olhavam de fato com bastante atenção aos PRs. Pô, massa. Porque code review é uma parada que dá pra gente explorar muito, né, mano? Eu gosto do code review. Eu sou uma pessoa que gosta de revisar. Eu não fico comentando lint, não, né? Mas eu comento bastante por requests. Uhum. Principalmente quando se trata da parte arquitetural ali da parada, pô, essa decisão aqui faz sentido, pô, isso aqui não tá muito... tem muitas possibilidades aqui nessa classe e tal, esse código, vamos separar isso. Eu foco nisso aí, acaba que eu discuto muito. E acabo que no comentário, eu converso com as pessoas com qual eu trabalho, olha, eu vou comentar tudo que eu vejo no pull request. Às vezes eu não vou ter o contexto do que você está trabalhando, da prioridade da tarefa que você está trabalhando. Então, você não é obrigado a fazer tudo. Você avalia a prioridade da tarefa que você está fazendo, do tempo que você precisa entregar, e avalia o comentário que eu estou fazendo e vê se faz sentido aplicar naquele PR ou não. Aí, tipo, isso deixa o review mais suave, mais soft, porque a galera fica com receio, pô, tem que fazer isso aqui tudo. Pô, não precisa, avalia, pô. Se não fizer sentido, a gente faz depois do PR, a gente avalia, pá. Vai ficar mais tranquilo. E uma premissa que eu tenho, que eu falo com as pessoas também, tipo, it's always about the code. É sempre por causa do código, tipo, não é pela pessoa, entendeu? Porque aí você fala assim, isso aqui tá errado. Eu não tô falando que você é burro, não sabe fazer, eu tô falando que o código está errado. Entendeu? Que isso tem bastante, às vezes, quando você comenta, pergunta, fala que essa não é a melhor forma, tem uma outra melhor forma, a pessoa se sente mal, se sente menos capaz e tal, e é nunca pela pessoa, é só pelo código que tá escrito. Tem que separar, eu sei que é difícil separar, mas... Uma técnica para quem tá já recendo, de quem tá revisando uma galera de quem tá entrando, deixar a galera menos segura, em vez de você falar, tá errado, ou tipo assim, isso aqui poderia ser melhor dessa forma, é fazer perguntas, sabe? Questionando. A galera fala muito sobre isso. Em vez de você afirmar, pergunte, tipo, ou fale, às vezes você fala assim, martelar de uma vez, olha,
parece tá errado, eu acho que tá errado. Ou tá errado, você não acha que é melhor a gente fazer dessa forma aqui? Manda uma perguntinha, sabe? Pô, tá errado isso aqui, vamos fazer dessa forma aqui, o que que você acha? Você mandou perguntinha, você deixa a pessoa refletir, além de você não, tipo, julgar a pessoa como inferior, porque você tá pedindo a opinião dela pra avaliar aquilo, você tá trazendo a pessoa também a responsabilidade de refletir e criar uma solução. Pô, então faz toda a diferença você Sim. botar uma perguntinha no final ou fazer com code review com mais perguntas e menos afirmações, falar mais nós em vez de falar você, falar mais sobre o que você acha. Eu acho que isso aqui pode ser melhor, ou isso aqui é melhor dessa forma, do jeito que você fez não é a melhor forma. Eu acho que você fala, eu acho que é melhor dessa forma, o que você acha? Ou nós podemos fazer de uma forma diferente. Pô, faz toda a diferença, mano, na comunicação. E se tiver bom, vem falando que tá Exatamente. Pô, verdade, mano. De vez eu faço isso, a gente faz isso pouco, né? Às vezes eu boto um comentáriozinho lá só falando, pô, massa isso daqui. No meio do code review. A gente faz pouco isso, mas é bom fazer isso de vez em quando. Seria ideal fazer sempre, né? Tem um acrônimo em inglês, não sei se você conhece, que é TIL, né? Que fala né? Today I learn. Eu sempre coloco assim algumas coisas que, tipo, o JavaScript, né? No meu caso. Tem muita coisa que eu não sei, né? Do JavaScript, tem muita técnicazinha e tal, né? E de vez em quando alguém resolve um PR lá, tipo, usando uma paradinha nova do JavaScript, eu não sei, aí eu boto, né? Tipo, TIL, né? Today I learned. Hoje eu aprendi alguma coisa nova com esse PR aqui que eu tô vendo. Massa. Pô, massa isso daí, hein? Pois é. Mas e aí, alguma coisa veio na mente aí que você tava querendo falar? Veio. Eu tava anotando aqui, né? Voltando lá na liderança, né? Que tem que vir de cima pra baixo, né? Uma coisa que é legal é fazer com que o time esteja envolvido com os objetivos da empresa, né? Então, quando o funcionário fala algo, o líder ouvir, sabe? E mesmo que a resposta seja, pô, não faz sentido aplicar isso aqui agora por causa disso. Aí tem isso aqui que a gente tá planejando fazer, aí a prioridade é mais baixa, por isso que a gente não vai conseguir fazer. Pô, você deu feedback que não, mas o cara aprendeu por que não, sabe? Ele vai estar mais envolvido com o negócio, ele vai entender e vai ter mais autonomia para tomar algumas decisões. É verdade. E fazer com que times tenham objetivos em comum também. Porque eu falei de um time só, né? Da liderança para o liderado, mas é possível que existam problemas entre times separados. Porque se a gente tem objetivos totalmente independentes, desvinculados, o que é difícil é difícil, né, juntar toda empresa com um objetivo só, né? Mas enfim, quando isso não é visível pro liderado, às vezes o meu objetivo vai requerer ação de outro time que para eles não é objetivo, para eles é impedimento, sabe? Eu tô atrapalhando o objetivo deles. Saca? Então, isso é um problema complexo de ser resolvido dentro de uma empresa. Mas é possível, eu acho que é possível. Com alguma reestruturação. Se realmente isso também foi um problema para a empresa. Porque às vezes a empresa não tem problema com isso e não precisa se preocupar com isso, né? Mas isso é um problema muitas vezes grave, porque um time pode criar concorrência entre times e fazer com que um time queira atrapalhar o outro. Já vi isso, não na empresa que eu trabalhava, com pessoas conhecidas, trabalhar em empresas que times queriam passar por cima do outro e atrapalhar aquele time lá, porque atrapalhando aquele time lá a gente passa na frente e, enfim, consegue fazer um negócio lá e fica como beneficiado. Então, isso é uma parada, né? E liderança fraca pode atrapalhar no processo de ter uma boa cultura. Porque se a liderança não é firme, aprendi esses dias. Se a liderança não é firme, ela pode agir como influenciado. Então, se você está numa cultura que tende... O ser humano já eu acho que é ruim por natureza, então a gente tem que se segurar para não ser ruim. Então, se o líder ele não consegue
dar uma direção de como deve ser a cultura, ele vai ser influenciado a agir de uma forma ruim também, né, culturalmente, dentro da empresa. Então a liderança tem que ser firme. Não, ela tem que agir como um termostato, não como um termômetro. Quem age como termômetro não influencia, é influenciado. Deixa eu ver se tinha mais anotado mais uma coisa. Não, esse aí, se quiser comentar agora aí, essa lambada. Tem um outro exemplo também que acontece que eu acho legal. Tipo, a empresa é bastante orientada ao feedback de produto, né? Aham. E aí, olha, tipo, tem um canal, né, pra você dar feedback do produto. Na verdade, o aspecto cultural, né, que eles querem reforçar é testem o produto, né? A gente que trabalha na empresa tem uma grande força de achar problemas, né? Então, vamos testar bastante. Então, mano, é tipo assim, é uma mixaria que eles colocam, por exemplo, todo post nesse canal, né, de feedback do produto, ele é contabilizado. E, por exemplo, se nós dois, né, colocamos um post lá, dando feedback de alguma coisa, isso aqui tem um produto que tá desalinhado, esse botão aqui tá sobressaindo na tela, sei lá, dá um feedback com print certinho, né? Tem todo um padrãozinho para dar um feedback. Você entra para um sorteio no próximo reunião geral, né? Tem reunião geral mais ou menos de 2 em 2 semanas, né? E aí esse sorteio você ganha $50 se você tiver sorteado, mas só entra no sorteio quem dá feedback, né? E feedback que tipo assim, feedback que é um bugzinho, né? Não, pô, feedback tá bom, vou mandar lá um feedback tá ótimo, isso aqui tá funcionando, não entra. Então, tipo, isso é uma coisa que você reforça na cultura da empresa ser uma cultura, eu não sei se endomarketing não é a palavra certa, mas enfim, a cultura de você testar o seu próprio produto, né? Não só ficar ali na sua caixinha ali, eu faço login e senha, então meu negócio já testei tudo, tá tudo funcionando, então beleza, não, vai lá e testa, sei lá, o cadastro de outra pessoa que outro time fez. Se você achar um bug, você coloca nesse canal que você tá concorrendo a ganhar $50 daqui a uma semana e meia ou daqui a 2 semanas. E isso, tipo, é gritante na empresa. O canal de feedback, tipo, é um feedback, tipo, a cada 20 minutos, entendeu? E isso faz a gente capturar incidentes de escala muito maior, entendeu? Tipo assim, por exemplo, se acontecer alguma coisa no nosso produto que, tipo, impossibilita, sei lá, o usuário de fazer login, né, na aplicação. Como todo mundo tem essa cabeça de testar, um dia você vai abrir e vai testar. Falei, vou testar hoje, ver se eu acho alguma coisa pra botar lá no canal pra ver se eu ganho $50, por exemplo. Você testa, o login deu errado, você, opa, achei um problema, e bota, entendeu? Pode ser com o objetivo de ganhar os $50 lá, mas no final você está capturando, tipo, um problema que poderia impactar muito drasticamente na empresa, assim, nos números da empresa, né? Porque se a gente ficar com o login quebrado por, sei lá, algumas horas, a gente impacta muito na receita da empresa. Então, tipo, isso gera uma cultura muito forte na empresa de capturar os problemas muito rápido, testar e tudo mais, por uma mixaria. O que é $50 para a empresa? Absolutamente nada, entendeu? Tem uma curiosidade, mano. Tem uma curiosidade. Eu tenho como maior motivador para dar feedback conseguir ver o retorno daquilo, sabe? Tipo, deu um feedback, pô, tem um problema aqui, isso aqui vai ficar melhor, tal. Meu maior motivador é ouvir, que seja ouvido, que seja avaliado, pelo menos, sabe? Esses feedbacks que vocês dão lá na MonPay, a galera costuma resolver? Simplesmente o time que é responsável por aquela determinada área, porque a gente tem squads diferentes, né? Tem, por exemplo, do login e senha. Aí o time que mexe com isso vai olhar isso. Se ele já souber que tipo, isso é um problema que a gente já sabe, a gente vai trabalhar, tá na nossa pipeline para resolver, eles vão te responder. Mas se é uma coisa nova,
no próprio Slack lá, a gente aperta um botãozinho que gera um ticket automático, entendeu? E aí vai para esse Entendi, cliente. entendi. E aí, Então é uma tipo, cultura de resolver mesmo a parada, né? e aí você que deu o feedback, você tá subscrito no ticket, entendeu? Então tudo que acontece aqui no ticket, você vai ser notificado. Entendi. Entendi, não, legal, legal. Um passo a mais do que eu tava imaginando, né? Porque eu já vi umas situações em que se você encontrasse um problema, tudo bem, deixa o problema lá, nós não temos que entregar ele, sabe? Eu já vi É uma isso. cultura ruim, né? É, é tipo, oh, tá acontecendo esse erro aqui no ambiente de teste. Aí a pessoa pergunta, acontece em produção? Não sei, a gente precisa testar. Ah não, se não tá acontecendo lá, não precisa. Não, mas eu não sei, tá? Não, mas só tá acontecendo esse teste, vamos deixar assim. Não, pô. Aí Exatamente. desmotiva, aí é desmotivador pra pessoa testar, né? Então são muitas camadas, né? Eu tô falando do nível onde que a empresa desmotiva, a cultura tá desmotivando, e você tá falando do nível onde que a empresa tá buscando formas de incentivar ainda mais e tá corrigindo. E eu acho que o que mais vai motivar, sabe, a galera a manter essa cultura não é nem os $50, não. Vai ser tipo, ver o feedback sendo ouvido, vendo, pô, deu um Isso. feedback lá que impactou pra caramba lá. Pô, aquele ali foi massa, que o feedback que eu dei. Eu acho que isso vai É, manter, sabe, essa cultura na empresa. tipo assim, já aconteceu algumas vezes comigo, tá mostrando alguma coisa, né, no app da MoonPay pra alguém, aí eu tô lá mencionando, aí eu vou mostrar pra pessoa, aí você compra Bitcoin aqui, compra assim, aí pum, tipo, quebra. Aí eu, tipo, passei vergonha, né, na frente da pessoa. Aí eu vou, tiro um screenshot, mando, aí eu já sei, sabe, como eu sei que a empresa tem essa cultura, eu falo, acho que alguém quebrou isso aqui, tipo, recentemente, porque tava funcionando, vou mandar pra eles lá que eles vão consertar. Dito e feito, só que eu mandei lá, tipo, menos de uma semana eles tinham consertado. Então, tipo, é, é gostoso você trabalhar nessa cultura, assim, você sabe que as pessoas vão se importar com o que você tá ali falando. Né? É que o ser humano gosta de se sentir importante, né, mano? Então, Uhum, ninguém gosta de trabalhar pra algo que não tem propósito. E quando exatamente. você tem um propósito claro, sabe, de cuidar daquela aplicação, você tava trabalhando fora do seu horário de trabalho, você tava mostrando o aplicativo pra outra pessoa, você, opa, deu um problema aqui, já vou printar quando estiver trabalhando, eu mando pra galera lá. Então, Uhum. é motivador, sabe? É motivador você É, ter uma de importância, né, ter fato. relevância e ter um propósito na empresa. Então a gente pode concluir que realmente a cultura é importante, por mais que o mundo e todo mundo fale só do salário. Todo mundo gosta de ficar numa empresa que tem uma cultura É, maneira. E uma cultura maneira não significa ser só uma mesa de ping-pong, mas isso aí que você está falando, isso é importante para a empresa, para as pessoas escutarem o que você tem a dizer e tal. E outras coisas, muitas tem coisas. só dentro da área, na cultura na Dev Experience ali, no código, dá para você ver a cultura das pessoas de tipo de teste, igual você falou, de arquitetura, igual eu falei dos PRs também, mas aí um outro dia a gente pode até trazer alguém aqui pra gente conversar mais a fundo sobre isso. Mas, Luan, Mas acho que a gente pode. me diz uma Diga. coisa. Qual que é o seu preço, mano? Você não volta pra empresa que você tinha uma cultura ruim, que você foi traumatizado, você não tem um Não, preço assim, nenhum, tipo, nenhum. Sabe por quê? Porque eles me demitiram depois de voltar de uma licença paternidade e falando que era performance. entendi. Então, aí eu tentei falar assim, não era pra eu falar nada, né? Porque eu já sabia que eles, enfim, absurdos, né? Eram ditos dentro da empresa. Só que, tipo, eu tava. Quando eu comecei lá antes da minha esposa ficar grávida, ela ficou grávida, eu tava lá, então eu não podia sair, né? Porque ela tava grávida. E aí teve uma licença paternidade de um mês, né? Que na Europa geralmente é um mês pro homem. E aí, tipo, obviamente que eu ia estar com minha performance alterada, porque era meu primeiro filho, eu não tava dormindo, eu não sabia nem pra onde que tava ventando, tava aprendendo a trocar fralda. E em momento nenhum, tipo, esse assunto foi levantado, apesar deles saberem, né, porque eu tirei licença paternidade, então eles sabiam que eu tinha um filho, né? E foi simplesmente assim, o cara entrou numa chamada,
comigo sem ligar a câmera, o CTO, né, como a gente tá falando de liderança, né, lá a liderança era pior, era tipo assim, era uma pirâmide inversa, né, as pessoas que trabalhavam ali na base da pirâmide, os devs, eram gente boa, mas quanto mais subia, mais podre ficava a empresa, entendeu? Entendi. E então era uma pirâmide inversa. Mas pronto. E aí eles me demitiram, então com preço nenhum eu volto pra lá. Nenhum volto pra lá. Inclusive, todas as pessoas que eu conheço que trabalhavam lá, eu consegui convencer a sair. Porque é aquela velha história, né, mano? É mais fácil, tipo, um cliente insatisfeito fazer você perder 10 clientes do que 10 clientes trazer um cliente pra você. 10 clientes satisfeitos trazerem um cliente pra você, entendeu? Então, pois é, temos até amigos em comum que trabalham nessa empresa e é muito ruim. Então, dinheiro nenhum me faz voltar pra lá. Caramba, mano. Interessante. Vamos saber disso aí. Mas vamos pra vaga. Bora. Vamos mostrar a vaga de hoje. Uhum. Deixa eu dar uma visão geral aqui primeiro. Que é uma vaga que tem Mobile Developer React Native, tem outra vaga para Product Design Senior São Paulo e alguns diferenciais. Beleza. Você quer falar sobre ela? Posso ler? O que você acha? Eu vou falar da de React Native e você fala da design. A gente fala junto da design. Enfim, vaga do Brasil isso, né? No Brasil. Vamos lá, né? Sem salário, né? Mas é uma vaga, tipo, remota para trabalhar como PJ. Você tem que ter domínio no React Native, tem que ter uma experiência com SPA, né? Single Page Application. Tem que também ter uma boa prática de modularização e reuso de código, então por isso dá para você pensar que as pessoas que estão trabalhando nesse projeto provavelmente se preocupam com a arquitetura, porque se isso está numa descrição, provavelmente eles já tiveram um problema muito, muito mal de arquitetura, ou até, até umas formas de poder você ler a vaga por trás das entrelinhas, né? Se colocam uma coisa relacionada à arquitetura na descrição da vaga, nos requisitos de uma vaga, você pode saber que ou eles tiveram um problema recente com isso, ou a equipe de desenvolvimento se importa de fato com essa parte de arquitetura, o que é bom. Experiência com API REST, GraphQL, conhecimento de teste unitário. Esse daí eu acho sempre uma eu não sei o que você não sei se no Android é assim, mas toda vaga de JavaScript tem conhecimento de teste unitário, e aí você entra na empresa e escreve teste unitário. Não nas empresas que eu trabalhei. Não nas empresas que eu trabalhei, né? Mas eu já vi. Conheço. Enfim, já tenho essas informações também, que isso acontece muito. Pois é. Hoje, onde eu trabalho, tem muito teste. Acho que é o lugar onde eu tenho mais. Tanto que minha experiência de teste, eu não sou um expert em teste, porque todos os lugares que eu trabalhava não cobravam, então eu não acabei não me desenvolvendo nessa área. Mas graças a Deus agora estou me desenvolvendo. Beleza, teste unitário, próximo requisito cultura, compreensão de DevOps e umas ferramentas de DevOps como Azure DevOps e Pipeline Scripts. Experiência com as seguintes tecnologias e ferramentas. Só aí você sabe que foi uma recruta que escreveu essa parte, porque chamar tudo isso de tecnologia e ferramenta é meio genérico, mas vamos lá. TypeScript, Gitflow, Styled Component, que eu gosto bastante e não uso mais porque ficou ultrapassado. Storybook, uma ferramenta também para fazer teste de UI. Criação de componentes reutilizáveis, contato com Atomic Design e experiência com usabilidade. Aí tem uns diferenciais bem legais aí que eu achei interessante, que é experiência com monorepo. Então provavelmente o front-end tá feito em monorepo.
o que é legal. E a familiaridade com o Atomic Design, mais uma vez, para criação de componentes reutilizáveis. Essa parte de Atomic Design aí me remete mais a Design System, né? Que é uma parada que eu adoro, e mostra que provavelmente quem se aplicar para essa vaga vai trabalhar próximo ao time de UI, né? Time de design. Sim. Sim, legal. Que aí leva a gente, eu gosto também. Que aí leva a gente pro próximo, próxima que vaga. A próxima vaga, né? Que é para Product Designer Senior. Diferente da vaga para React Native, o Product Design Senior é uma vaga remota. Remota não, híbrido. São Paulo, Pinheiros. Mano, deixa eu te perguntar. Vaga híbrida. Vaga híbrida, vaga presencial, é red flag cultural da empresa? Você acha que é um problema de cultura ou você acha que não necessariamente? Depende. Não é red flag, né? Eu não acho red flag pra empresa. Eu só acho red flag pra mim, entendeu? Sim, é o que eu não quero. Vaga, não quero ter que... Mas assim, eu não tipo, desconsideraria de cara. Eu entraria pra conversar, ia propor assim uma coisa mais flexível. Eu posso ir pra empresa tipo uma vez por semana, eu escolho o dia, porque eu tenho filho e aí eu tento pra conversar, entendeu? Se a pessoa fala, não, você tem que vir toda terça e quinta, e se você não vir, né, for uma coisa bem escrito em pedra, aí é red flag pra mim, né? Mas eu acho que isso não caracteriza uma empresa ruim pra trabalhar, não. Só uma coisa mais old school, né? Que não necessariamente Sim, eu também acho. Eu acho que existem formas de trabalhar diferentes, estratégias diferentes, né? Culturas diferentes, e não necessariamente trabalhar no presencial vai ser uma cultura ruim. Embora muitas pessoas achem isso, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai lá, manda. Por que você acha que o dev é remoto e o design é híbrido? Porque não acho dev presencial de jeito nenhum. Se quiser presencial em São Paulo vai ter que pagar uma fortuna, senão o cara não vai, a pessoa não vai, né? Não vai. Porque tem muito emprego e pouco dev ainda, né? Então. Embora já existisse. Ainda mais sênior, principalmente sênior, né? Embora já houvessem tempos onde tinham mais vagas ainda que hoje, ainda eu acho muito. Ainda tem muitas vagas para pouco dev ainda. Então, por isso, mano. Tem vaga remota. Tem que ser remota. É a mesma empresa, sabe? Remoto pro dev e pro product design não foi remoto. Porque pro dev não vai achar. Quer dizer, pode achar, né? Mas é muito caro. Então, enfim, esse é o motivo, eu acho. Você concorda? Você também acha que é isso? Eu acho que é isso, e eu colocaria também que porque, tipo assim, quando você é um product design, você trabalha muito mais próximo com a galera de produto e provavelmente o C-level, entendeu? Verdade, e aí, verdade. Essas pessoas vão estar presenciais, né? Então, às vezes eles querem falar tete a tete. Agora, sei lá, pessoa que trabalha com direção de operação ou de vendas, de marketing, não vai querer ficar conversando com o dev. Geralmente, né? Isso que acontece, né? Então, acho que também seria isso também. Mas você não acha... Mas é possível fazer esse trabalho todo remoto também, né? De product design, com de certeza, galera. Com certeza, né? 100%. Só é mais fácil presencial, né? É muito mais fácil presencial. De gerenciar isso tudo, né? Enfim, também tem, como eu vou botar o disclaimer que eu botei antes, né? Existem formas diferentes de trabalhar, estratégias diferentes. Enfim, é a vibe da empresa. Pra mim também é uma red flag, porque eu não iria, sabe? Eu não me mudaria, eu não quero mudar. Mas voltando aos requisitos da vaga, então, para Product Design Senior. Como requisito, experiência sólida como Product Design ou similar, atuando em todas as etapas do processo. Então, beleza. Forte domínio com ferramentas como Figma, Miro ou similares. Legal que eles são bem flexíveis aqui, né? Nos requisitos técnicos, né? Figma, Miro ou similares.
Beleza, próximo. Capacidade de tomada de decisão baseada em dados com foco em impacto para o usuário e o negócio. E o outro, vivência com métodos ágeis e colaboração com times multidisciplinares, comunicação clara, empatia e olhar crítico para os desafios complexos. Tem os requisitos, não tem quase nada de requisito técnico, e os técnicos que tem são bem flexíveis. Legal esse aqui. Para mim isso aqui é uma boa, uma green flag para a empresa. É a green flag, porque ferramentas você aprende, cultura e habilidades, soft skills são muito difíceis de desenvolver. Diferenciais dessa vaga é experiência com ferramentas de analytics ou teste AB, familiaridade com ferramentas de no-code ou handoff para devs. Olha só, no-code. Participação de projetos de produtos em diferentes nichos, fintech, saúde e educação, então possivelmente é uma consultoria, ou não sei. Inglês intermediário ou avançado. Pro dev não pediu inglês, não? Pro dev não pediu inglês. Olha que legal. Por que o Product Design pediu inglês? Boa pergunta, fica uma pergunta aí no ar, não sei. Achei interessante esse pedir no coding como ferramenta pro Product Designer. Já usou ferramentas no code? Já. Code? Isso aqui é verdade, você já trabalhou com isso, né, mano? Não, quando eu trabalhei numa startup em São Paulo, né, que me fez me mudar do Espírito Santo para São Paulo, era uma ferramenta que exatamente fazia esse handoff pro dev. E era focada para designer, né? Era focada para designer o uso dela, né? Exatamente focado para design. Era mais assim, para prototipação, né? Então não era uma ferramenta de UI, assim, né? Para você desenhar nada, mas você poderia fazer, tipo, os botões, né? Texto, as boxzinhas, card. E aí você apertava o botãozinho lá e ele outputava o código em React em JavaScript ou em TypeScript. Foi de longe o projeto mais complicado que eu trabalhei muito, porque tinha que mexer com compilador, apesar de eu não tocar muito no compilador em si, né, no código do compilador, que era feito em CoffeeScript. Eu tive contato, assim, né, eu tinha que me comunicar, né, com esse compilador aí, era bem legal. Pô, da hora, hein? Eu queria trabalhar nos projetos complexos, assim. Já trabalhei também, né? Já trabalhei, mas eu acho que quanto mais complexo, mais legal. Sim, de fato. Quanto maior desafio, mais interessante fica. Principalmente depois que você tem um pouco mais de experiência, né? Pra você começar, porque eu praticamente comecei no React com esse projeto, né? E aí eu apanhei muito. Porque às vezes é melhor você começar numa tecnologia fazendo um crudezinho, né? Fazendo um cadastro, listar, buscar. E aí você paginazinha simples que conecta com a API, né? Igual tem na internet exemplo para ensinar em qualquer lugar, né? Exatamente. Agora eu saí do C#, do HTMLzão bruto, com CSS jQuery da vida, para mexer com React, com trem complexo, assim, eu tomei uma surra. E ainda mais mudando de cidade, foi bem sofrido, mas valeu a pena. Mas pronto, 2 vagas legais, estranhas por uma ser híbrida e a outra ser remota. Não fala salário, então não podemos cogitar muitas coisas. Vaga no Brasil é difícil achar salário, né, mano? Sempre bato nessa tecla. Não tem, né? Não tem. Muito raro. É verdade. Mas eu acho que é isso. Por esse episódio é tudo. Tem mais alguma coisa aí pra falar mais? Não, é isso. Bom, é isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Valeu, até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.